saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você pode se colocar de pé nesta hora? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, queridos, estamos reunidos nessa noite para juntos nós adorarmos ao nome do Senhor. E eu tenho certeza que você está alegre por estar neste lugar nessa noite, porque Deus, Ele está neste lugar. Feche os teus olhos por um momento. Aleluia. Você é livre para adorar o Senhor. Nós somos livres para adorar o Senhor. E essa liberdade nós alcançamos através do Senhor Jesus. Pai, nessa noite nós estamos reunidos neste lugar, Senhor. E eu só tenho que te agradecer, Deus, pela oportunidade que nos é concedida nessa noite, de estarmos reunidos na Tua presença, Pai. Por isso, Deus, eu quero nesta hora apresentar minha vida. Eu quero apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã que está neste lugar. Se existe algum visitante aqui também, eu quero entregar nas Tuas mãos. Aqueles, meu Deus, que estão ligados no nosso culto através da live, eu também apresento a vida de cada um agora nas Tuas mãos. Cada lar, cada família. Quero nesse momento, Deus, te suplicar o Teu perdão sobre cada um que está neste lugar, sobre cada um que está agora na Tua presença, Senhor, prontos para Te adorar, para Te louvar. E nós queremos pedir que o Senhor possa nos perdoar se nós fizemos alguma coisa ao longo desse dia que entristeceu o Teu Espírito Santo, Pai. Este é o momento, esta é a hora, Pai, que o Senhor nos permite de reconhecer as nossas falhas. Por isso, purifica a nossa mente, o nosso coração, purifica a nossa alma, purifica a nossa vida, para que nós estejamos, ou para que nós possamos ter liberdade de adoração nesta noite, neste lugar, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado de todo o nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor está neste lugar. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã. Que nessa noite seja a noite do nosso milagre, Deus. Que nessa noite seja a noite do nosso impossível acontecer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Por isso, Pai, receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Se assente, nós vamos cantar Pai Nosso. Louvado seja Deus. Pai Nosso no céu, Santo é o Teu nome.
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, viva em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia! Nós adoramos ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, e quando nós adoramos a Deus de todo o nosso coração, o coração de Deus lá em cima, com certeza, fica explodindo de alegria quando recebe a tua adoração. Está vendo que você está na luta, mas você está louvando ao Senhor. Ainda sentados, nós vamos cantar fidelidade. Ó Deus de Israel, eu sei. Deus de Israel, eu sei.
Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Glória a Deus. Você que está em casa também, se puder, abra a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Louvado seja Deus. Deixei aberto no livro de Marcos, capítulo 5. Eu não sei, querido, o que você está passando. Você também não deve saber o que eu estou passando. Mas tem um Deus que Ele sabe o que nós estamos passando. E quem sabe você ficar o Senhor na expectativa de receber o seu milagre, na expectativa de receber de Deus a tua bênção. E olha só, esse texto é muito conhecido. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, diz assim: E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe nas suas vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude ou poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Interessante, meus irmãos, que por onde Jesus passava, sempre havia uma multidão querendo ser abençoado por Deus. E nessa noite tem uma pequena multidão que está neste lugar, que está em Betesda, lugar de misericórdia. E nós podemos tocar nas orlas do vestido de Jesus nessa noite. De que maneira? Quando nós declaramos nosso louvor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa vida. Carlinhos deve lembrar que uma vez eu falei assim aqui na igreja, escola dominical: hoje, irmãos, nós vamos cantar um cântico novo. E cantei um cântico que nós somos acostumados a cantar. Quando chegou lá fora, ele falou: Moisés, você disse que ia cantar um cântico novo e cantou um que a gente já conhecia. Mas quando nós cantamos com o nosso coração, quando nós cantamos com a nossa alma, esse cântico se torna novo e Deus recebe a nossa adoração. E é o momento onde nós tocamos as suas vestes. E quem sabe nessa noite o milagre do Senhor pode acontecer na sua vida e na minha vida. Se coloque de pé nessa hora. E você vai declarar agora com o seu coração que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Deus, nós estamos aqui, Senhor. Isso, nós estamos aqui, Pai. E nós queremos tocar no Senhor nessa noite. Nós queremos sentir o Teu Espírito Santo trabalhar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Por isso nós vamos declarar que nós estamos sedentos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deixa
o Renilson para fazer uma oração nesta hora. E logo depois dessa oração nós vamos cantar um cântico que você vai vir trazer o seu dízimo e a sua oferta. Em nome de Jesus. Pode orar, irmão Renilson. Ó Pai, nós te damos a honra, Aleluia, glória, Deus. o louvor, a adoração ao Senhor que é digno de receber nesta noite, ó Pai, toda a glória, toda a exaltação, toda a adoração ao teu santo e bendito nome nesta noite. Cremos que o Senhor está neste lugar, temos a convicção de que o Senhor está neste lugar, temos a certeza de que o Senhor está neste lugar. E nesta hora, Pai, queremos participar de um momento tão especial no culto, que é o, Pai, o dízimo, as ofertas alçadas ao teu altar nesta noite. Pai, nós queremos ser grato a Ti pelo alimento, queremos ser grato a Ti porque temos uma veste, queremos ser gratos a Ti porque temos saúde, queremos ser grato a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós, queremos ser grato a Ti porque o Senhor tem nos livrado, e ainda, Pai, que não tenhamos tudo aquilo que queremos, mas temos tudo aquilo que precisamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E os teus filhos nesta hora vão vir aqui com o coração grato e alegre, dizimando e ofertando, ó Pai, crendo que as bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Por isso queremos te pedir nesta hora que as tuas mãos venham estar, as tuas poderosas mãos venham estar abençoando a tua igreja, venha estar abençoando cada servo do Senhor nesta noite. Abençoa os negócios dos teus servos, aqueles que têm comércio, aqueles que trabalham em empresa, que o Senhor possa estar abençoando a empresa, aqueles que são autônomos, que o Senhor possa estar abençoando, aqueles, ó Pai, que vendem, que estão representantes, que o Senhor possa estar abrindo as portas, provendo os meios, quebrando as muralhas, quebrando os grilhões, e que a bênção do Senhor venha estar sobre a vida dos teus filhos, dos teus servos nesta noite, Pai. Repreende o devorador, repreende a enfermidade, repreende a ação do inferno, repreende as setas do inferno agora contra a vida da tua igreja. Agora seja anulada toda investida do mal agora contra o teu povo nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus. E que a bênção do Senhor venha estar sobre a nossa casa, venha estar sobre a nossa vida, venha estar sobre a nossa família, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. De pé, só para mais um instante. Aleluia. Perto eu quero estar. Esse cântico tem abençoado tanta gente aqui na igreja, Luiz. Ele tem falado tanto ao nosso coração. Enquanto nós estivermos adorando a Deus, você que veio para louvar o Senhor com o seu dia e a sua oferta, você pode vir em nome de Jesus. Perto eu quero estar. Prazer
mais uma vez receba as nossas vidas diante do teu altar. Nessa hora nós vamos ouvir a tua palavra e que a mesma, Deus, venha ao encontro de cada coração e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da mesma, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, Pastor Isaac. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Graças e paz, amados. Amém? Louvado seja Deus. Bom é render louvores a esse Deus. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, nós celebraremos ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E eu tenho plena certeza que nessa noite Ele tem recebido o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos fazer uma capela? Vem visitar tua igreja, oh bendito Salvador, sem tua graça coração da noiva do Cordeiro. Nesses últimos dias, nesses dias que antecedem a vinda de Cristo, que esta igreja seja despertada em meio a essa pandemia e que nós possamos arder de novo na presença desse Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor comigo em Lucas capítulo 11 e o versículo de número 1. Nesta noite eu gostaria de falar sobre a eficiência da oração na obra de Deus. Glória a Deus. Os irmãos que forem encontrando, por favor, se coloquem de pé. Nós iremos ler
esse versículo da Bíblia, Lucas capítulo 11, e o versículo de número 1. Diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Vamos fazer a mesma petição que os discípulos fez. Vamos falar o final desse versículo. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Pai, nessa noite nós nos curvamos diante da tua soberania, pois entendemos que tu és soberano sobre todas as coisas. O Senhor é soberano sobre nós. O Senhor é soberano sobre esta igreja, sobre esta reunião. Pai, nada pode escapar ao agir do Senhor, ao controle do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de quem havemos de prestar conta. O Senhor tem o controle e domínio de todas as coisas. Por isso, neste momento, nós nos entregamos a Ti, entregamos o nosso coração, a nossa mente. Olha, Deus, a disposição, olha, Deus, tanto física, emocional, Pai, mental, nesta noite. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo possa estar agindo de maneira soberana sobre nós, para que esta palavra possa falar aos nossos corações. E não apenas isso, meu Senhor, mas que nós sejamos despertados nesta noite a vivermos esta vida que agrada ao Senhor, a qual nós iremos ver aqui na Tua Santa Escritura. Por isso que o Teu Espírito Santo possa estar agora influenciando os nossos corações. Desde já nós damos uma ordem ao mundo espiritual, a Satanás e seus anjos: vocês não têm autoridade para roubar a semente que será plantada nesta noite, mas que o nosso coração, que a nossa mente seja guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que nesta noite essa semente que será, olha Deus, plantada em nós, que ela possa germinar e que ela possa vir dar frutos para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Jesus está aqui no culto de oração com seus discípulos. E a Bíblia diz que depois que ele termina o culto de oração, depois que ele faz uma oração, e é interessante que os seus discípulos conviveram com Jesus, e em muitos momentos seus discípulos viram o mestre orar. Em muitas ocasiões eles estavam ali reunidos com Jesus, e Jesus então era um homem de oração, e eles estavam observando esta vida de Jesus. E nesse culto de oração, no capítulo 11 de Lucas, no versículo 1, a Bíblia diz que depois que Jesus terminou de orar, os seus discípulos chegam até ele e dizem: Mestre, nos ensina a orar como João ensinou aos discípulos dele. Querido, na verdade, quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que a prática da oração é algo que nós devemos aprender. Não vem direto no homem, não é impresso no homem quando você aceita o Evangelho. Quando a gente aceita o Evangelho, Deus já não coloca uma porção lá de oração e você já sabe orar maravilhosamente. Mas a prática da oração é algo que deve ser desenvolvido na nossa caminhada com Cristo. E a Bíblia diz que os discípulos, então, observando a vida de oração de Jesus, eles pedem: Senhor, nos ensina a orar. Queridos, talvez nessa noite seja também o nosso desejo. Quem sabe no teu coração nessa noite você está olhando para Jesus dizendo: Mestre, me ensina a orar. Desperta o meu coração para essa prática, Senhor. Desperta o meu coração para essa disciplina espiritual. Porque oração, meu amado, não é apenas dobrar o joelho, é uma disciplina espiritual muito severa. Nós precisamos encontrar forças em Deus para poder jejuar, orar, para nos curvar diante da presença dele. Porque quando nós nos derramamos em oração, Satanás se levanta para tentar também interferir e impedir. E quantas vezes você se levanta e não tem vontade nenhuma de orar, mas pelo exercício da disciplina você continua e permanece em oração.
que nesta noite o desejo do meu coração, a oração que eu fiz nessa manhã, a oração que eu fiz nessa tarde, foi para que Deus, ao término dessa mensagem, possa despertar o meu coração e o teu coração, o coração da igreja, para que nós possamos viver uma vida de maior intimidade por meio da oração. Queridos, todos nós somos chamados a prestar um serviço a Deus, realizar sua obra, e para tanto necessitamos viver uma vida de constante oração. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele faz uma analogia entre a igreja e o corpo humano. E Paulo está dizendo que assim, no corpo humano, cada membro tem uma função dentro do corpo. Na igreja também cada um tem uma função no corpo. Não pense o irmão que apenas o pastor ou apenas o diaconato da igreja tem função na igreja, mas todos quanto foram chamados para o evangelho do Senhor e um dia se entregaram a ele, têm uma função nesse corpo chamado igreja, o qual a cabeça é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você acredita que não tem função nenhuma, você está no lugar errado, meu querido. Você veio para a igreja, então você é parte do corpo, você é membro do corpo e você tem uma função no corpo. Mas para desempenhar essa função que Deus te chamou para fazer, e outro não poderá fazer a função que é sua, porque Deus chamou a você, você precisa então viver uma vida constante de oração. Quanto mais nós oramos, mais a obra do Senhor se desenvolve nas nossas vidas. Quanto mais nós oramos, mais Deus pode fazer através da minha vida, através do ministério, através daquilo que Ele propôs a nós fazermos aqui nesta terra em favor da sua obra. O poder na oração se deriva da qualidade da santidade na vida e não uma cansativa de repetições e petições. Meu querido, o que eu quero trazer nessa noite é que vale mais meia hora de oração de um justo do que 24 horas de oração de um homem que não está privando por uma vida de santidade. A Bíblia diz, capítulo 68 do Salmo: se eu abrigar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Querido, quando a Bíblia fala que algumas pessoas foram tentar Jesus com algumas perguntas, eles disseram: mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus e sabemos que Deus não escuta pecadores. Quando Isaías está escrevendo 51, 59, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que Deus não fecha os ouvidos para as nossas orações, não nos escuta por causa dos nossos pecados. O que eu quero trazer nessa noite é que se eu quero ter poder na vida de oração, eu preciso ter qualidade de santidade na minha vida. Não adianta eu viver uma vida injusta, não adianta eu abrigar pecado no meu coração e me ajoelhar diante do Senhor, eu não alcançarei poder na minha vida de oração. Mas se um homem de vida santa se mostrar persistente em oração, coisas maravilhosas começarão a acontecer. Você quer ver coisas tremendas acontecendo nesse lugar? Quando eu cheguei aqui, o pastor Antônio Neto estava intercedendo aqui no púlpito, dizendo: Senhor, eu quero ver milagres, eu quero ver sinais aqui nessa casa. Meu querido, o que eu quero trazer nessa noite é que se um homem ou se uma mulher de vida santa, de vida justa, persistir em oração, coisas vão começar a acontecer nesse lugar. Aí a gente vai ver milagres acontecendo, aí a gente vai ver endemoniados sendo libertos, aí a gente vai ver as multidões vindo para esta casa para receber alívio na vida espiritual. Por isso, se nós queremos que a obra do Senhor avance através de nós, nós precisamos primeiramente viver uma vida de santidade e vivermos uma vida de persistência em oração. Não é orar hoje e depois da semana que vem. Meu querido, não é apenas os cultos da oração da igreja. Quarta-feira de manhã, sexta, não, pastor, já está bom demais. Não, eu preciso encontrar espaço na minha agenda para um momento de oração com Deus. Qual é o seu lugar secreto com Deus? Pastor Antônio Neto costuma dizer que vai lá para o sítio, lá fica na rede, ou fica debaixo de uma árvore. Eu conheci um rapaz que morava numa casa pequena. Como ele não tinha lugar para orar, ele esperava a família dormir. E como ele dormia com outra pessoa, ele se levantava e ia para o banheiro na madrugada para poder orar. Era um lugar secreto de oração que ele tinha.
Meu querido, o que nós precisamos entender é que a minha persistência em oração vai fazer com que o céu se abra sobre a minha vida e aconteça coisas extraordinárias nas nossas vidas. Note que a oração de um justo pode muito, e não o seu muito falar. É justo, meu amado. A Bíblia quer que nós oremos, mas oremos com mãos limpas. A Bíblia diz que quer que os varões levantem as mãos sem ira, sem contenda, sem derramamento de sangue. Não adianta nada a gente chegar aqui na igreja e fazer o reteté, e fazer oração, e fazer coisas tremendas, levantar a mão, mas se a minha vida não está em santidade diante de Deus, as minhas orações ficarão apenas nesse teto, não terão poder diante da presença do Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não é o seu muito falar. Eu não estou aqui defendendo que nós devemos orar pouco, porque eu sou também daquela mesma linha do pastor Florentino, que ele sempre falava: nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Quanto mais nós oramos, nós receberemos a graça e o poder de Deus nas nossas vidas. Mas o que eu quero trazer nessa noite, que vida poderosa de oração, ela combina muito bem com uma vida de santidade, uma vida de justiça diante do Senhor. Nós queremos, amados, que a nossa oração seja eficiente na obra de Deus. Eu preciso privar pela vida de santidade, uma vida justa, e persistir em oração, para que o céu se abra, para que o céu se mova, para que os milagres de Deus aconteçam nas nossas vidas. Mas nós temos exemplo. Eu gostaria de dar apenas 2 exemplos nessa noite, sobre essa persistência em oração, sobre a eficiência da oração na obra de Deus. E o primeiro exemplo nessa noite, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é o exemplo deixado por Jesus. A Bíblia diz que Jesus iniciou seu ministério com oração. Quando ali a Bíblia fala que Jesus se apresenta ali no Jordão, e João deixa o deserto, onde ele passou a maioria dos anos da sua vida, né? Quando João se apresenta e começa a pregar uma mensagem ali perto do Jordão e a batizar as pessoas, a Bíblia diz que Jesus então vai também para ser batizado por João Batista. João tentou persuadi-lo, dizendo: não, eu que devo ser batizado por ti, o Senhor vem a mim. Mas Jesus então, ele conversa com João, e João consente. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 3, que depois que Jesus foi batizado, ele sai das águas, e estando ele orando, o céu se abriu, e a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz: este é meu filho, a quem eu agrado, a quem me agrada. Meu querido, nós queremos ter uma vida de oração, nós queremos que o céu se abra sobre nós queremos milagres, nós queremos transformação na nossa casa, nós queremos algo tremendo acontecendo. É preciso que eu siga esse mesmo exemplo de Jesus, e estando orando, o céu se abriu. Deixa eu te dizer um negócio para você: o céu não vai se abrir lá na tua casa se você não estiver orando. O céu não vai se abrir no teu trabalho se você não estiver orando. O céu não vai se abrir, Bethesda, se a igreja não entender esse movimento da oração. Enquanto nós estivermos orando, o céu se abrirá, e as manifestações do Espírito Santo de Deus será realidade nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. A Bíblia diz, amados, que no início do seu ministério ele começa orando. E é interessante que Jesus não começou a orar com 30 anos de idade. Nós entendemos que Jesus foi um adolescente, um jovem de oração, e um jovem também inteirado na palavra. Jesus era alguém que amava as Escrituras. Lembra lá quando ele vai com seus pais em Lucas capítulo 2 a Jerusalém, e a Bíblia nos fala que depois ele fica lá com 12 anos, e os pais demoram 3 dias para encontrá-lo. Ele estava 3 dias no templo debatendo com os doutores da lei. Era uma prática nos dias da festa, os doutores da lei virem para o pátio do templo, e então permitir que as pessoas lhe fizessem perguntas, e ele respondia às perguntas. E naquele dia o meu Jesus estava lá com 12 anos de idade, mas conhecia a Bíblia demais. Era um rapaz precoce nas Escrituras, e a Bíblia diz que os doutores da lei ficaram impressionados com o conhecimento teológico do meu Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele questionava e fazia pergunta. Jesus não era apenas um homem
homem de oração, era um homem das Escrituras também, era alguém que conhecia profundamente o Pai Celestial. Mas a Bíblia nos fala que esse Jesus, de que começou o seu ministério com oração, a Bíblia diz que ele continuou o seu ministério com oração também. Amados, a gente vê muitos pastores que começam tão bem. Eu conheci um pastor mesmo que, quando eu ouvi aquele camarada, era no tempo do CD ainda, e eu botava o CD do cara para ouvir, eu chorava e ficava arrepiado. Mas depois passando, você escuta o camarada e não tem mais nada, só tem o nome e a bagagem, mas perdeu a unção. Por quê? Porque o movimento do ministério tirou o tempo de estar com Cristo, tirou o tempo de estar com Deus. Aí você não tem mais a unção, só tem o nome do cara. O nome agora enche igreja, o nome agora fala. Não é mais o Deus que ele se reunia no passado, que orava até de madrugada e orava até não ter mais forças para orar. Mas o meu Jesus nos dá um exemplo tremendo. Ele começa o seu ministério em oração, mas ele continua o seu ministério em oração. Quando nós encontramos lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia nos fala que Jesus estava ali em Cafarnaum. Ele cura a sogra de Pedro. De noitezinha tem um culto de libertação na porta da casa de Pedro. E a Bíblia diz que as pessoas trouxeram todos os doentes da cidade. Eu não sei quantas pessoas estavam doentes e endemoniadas em Cafarnaum, mas eu sei que todas vieram para a porta da casa de Pedro, porque ia ter um culto de libertação. E quem estaria orando? Jesus. E a Bíblia diz que ele passou ali, orou e curou muita gente, expulsou muitos demônios. E eu tenho certeza que ele foi dormir tarde. Mas Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que de madrugada, ainda bem cedo, ele levantou-se e procurou um lugar deserto e começou a orar. Quando a gente chega lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que a sua fama percorreu por toda a Galileia. Depois desse culto, depois da casa da sogra de Pedro, ele então sai pela Galileia pregando na sinagoga e curando. E a Bíblia diz que a fama dele percorreu toda a Galileia. Mas o que Jesus fazia? A Bíblia diz que ele então saía para lugares desertos e começava a orar e passava noites em oração com o Pai Celestial. Por isso nunca faltou poder e sempre soprava milagres. Aonde Jesus passava foi como o Zé falou aqui nesse momento. Aonde Jesus estava tinha multidão. Aonde Jesus estava tinha gente querendo tocar nele. Aonde Jesus estava tinha gente que queria estar ao seu lado, porque dele saía virtude, saía poder. E aí a gente vê cego voltando a enxergar, a gente vê aleijado sendo curado, a gente vê leproso sendo purificado, a gente vê morto ser ressuscitado. Aonde Jesus chegava, soprava poder e soprava milagres, porque era um homem de oração, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Aí você fala, mas ele era Deus. Mas nessa questão aqui ele era homem. Ele precisou aprender, como diz o Hebreus capítulo 2, ele foi aperfeiçoado pelaquilo que ele padeceu. Ele precisou aprender como qualquer outro. Ele precisou aprender as escrituras. Ele precisou aprender a orar. Ele precisou aprender a jejuar. Ele precisou aprender todas as coisas para que ele se tornasse um modelo a ser seguido por nós, a igreja do Senhor. Porque ele era esse homem de oração, de consagração. Sempre sobrou poder e sobrava milagres na caminhada. Queridos, mas a Bíblia diz que Jesus também, ele conclui a sua obra orando. Quando ele está ali no Getsemane, a Bíblia diz que ele leva Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, e eles falam, ficai aqui porque eu estou muito angustiado a ponto de morrer. E a Bíblia diz que ele foi adiante e ele então se ajoelha e começa a orar. E a Bíblia nos fala que por 3 vezes ele foi lá e orou intensamente, e dizendo, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse caso, mas se não for, permita-me passar por essa questão. Querido, Jesus estava atravessando o pior momento da sua vida. Não foi quando os judeus tentavam apedrejá-lo, não era quando os judeus tentavam pegá-lo em alguma ação para o acusar, não. Esse era o pior momento da vida de Jesus. Ele sabia, ele ia ser morto.
Era uma quinta-feira à noite. Quinta noite ele foi preso. Sexta de manhã ele é julgado e condenado e é crucificado. Sexta noite ele morre. Mas eu louvo ao nome do nosso Deus, porque domingo pela manhã ele ressuscitou em glória. E até hoje ele permanece com esse ministério de oração, porque a Bíblia diz que ele vive para interceder por mim e por você. Queridos, esse dia num momento de devoção lá em casa, eu estava lendo a Bíblia, orando, e eu parei para pensar. Eu queria conjecturar isso com você nessa noite. Imagina Jesus no século 21, visitando o Brasil. Ele vem fazer uma série de conferências lá em São Paulo, mas está uma pandemia terrível. Provavelmente Jair Bolsonaro estaria ali para receber, porque Jair Bolsonaro gosta dos crentes. Mas aí Jesus estaria ali em São Paulo, e eu creio que, pensa comigo, aqueles que estão acometidos desse vírus correriam para Jesus, porque aonde Jesus passa, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas recebem a cura. Provavelmente, se João Dória tivesse consciência, convidaria Jesus para ir naqueles hospitais onde as pessoas estavam entubadas. E chegando ali, aqueles hospitais com certeza ficariam vazias, porque o mestre entraria e traria cura e repreenderia esse vírus. Aí quando eu estava pensando nisso, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração: o século 21 não precisa de Jesus corporalmente, porque tem a igreja dele aqui na terra. E Jesus disse em João: fareis as mesmas obras que eu fiz, e farão obras maiores. Aí eu quero pensar com você, o que é que aconteceria com essa pandemia se a igreja do Senhor estivesse exercendo a autoridade que Deus nos deu sobre as enfermidades. Aí a gente fala: não, se Jesus estivesse aqui, mas Jesus está. Eis que vos dou poder e autoridade sobre todo o poder de Satanás. Eis que vos dou poder para vocês pisar serpentes e escorpiões. Eu dou poder para vocês colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O século 21 não precisa de Jesus corporalmente, porque tem uma igreja que é representante desse Jesus, que operou milagre e disse que esta igreja poderia fazer milagres maiores, porque ele foi para o Pai, mas deixou a igreja comissionada e autorizada a fazer esses milagres. E aí a gente passa pela pandemia e você não viu ninguém ser curado de Covid. Você não viu ninguém entubado que voltou porque alguém orou. Tem um maluco aí no passado aí que queria fazer uma conferência para curar Covid, não deu certo. Mas é a igreja do Senhor, gente. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos representantes desse Cristo que passou pela Galileia, e a fama dele percorria toda a Galileia. E eu quero perguntar para você: aonde está a fama da igreja? Qual é a fama que a igreja está tendo nesses últimos dias? Será que a fama que a igreja tem nesses últimos dias é aquele mau exemplo dado por aquela mulher, a Flor de Lis, que matou o seu marido porque disse que divorciar poderia prejudicar o nome do Senhor? Nós somos representantes do Cristo ressurreto poderoso. A igreja do Senhor precisa, não é pedir autoridade, é exercer autoridade, porque a autoridade já nos foi dada, mas nós não estamos exercendo a autoridade que nos foi dada. Mas como é que essa autoridade vai vir, pastor? Seguindo o exemplo de Jesus, homens e mulheres de oração, orando em todo o tempo, buscando a presença do Pai, se santificando, abrindo mão das questões do mundo, abrindo mão dos prazeres dessa terra. Aí Deus vai começar a levantar profetisa, aí Deus vai começar a levantar gente com dons espirituais, e aí a obra do Senhor vai ter um impulso grande, e a fama da igreja vai percorrer por toda essa cidade. Aí as pessoas vão dizer: vai lá em Bethesda, porque tem um pastor lá que ora e Covid-19 tem que sair, porque o Deus Todo-Poderoso atua através daquele homem. E hoje à tarde eu estava orando e pensando: será que nós não queremos ser profeta, dom de profecia? Meu Deus, que coisa linda. Entra um incrédulo aqui, você descreve a vida do cara.
Será que nós não queremos o dom de operação de milagre? Entra um cego aqui, você chega para o cego e fala: em nome de Jesus eu te ordeno, volta a enxergar. Será que nós não queremos, e tem um dom que eu tenho pedido a Deus, o dom da palavra? Você já parou para pensar isso? Você com o dom da palavra, o tanto as pessoas, as multidões que seriam atraídas para ouvir você, e o evangelho seria divulgado de uma maneira poderosa. Mas isso só vem através de uma vida persistente de oração e de santidade. Meu amado, nos piores dias da nossa vida, ministerial, pessoal, familiar, o melhor caminho, sem dúvida, é a oração. Sabe, está ruim lá na sua casa? Ore. Como disse o apóstolo Tiago escrevendo, está sofrendo? Cante louvores. Está alguém doente? Ore. Quando nós passamos por problema, não é para reclamarmos, não é para ficar reclamando da sorte de Deus, é para que nós curvemos os nossos joelhos perante a presença do Senhor. E assim como Deus atravessou situações difíceis com seus servos, atravessará também conosco nossas situações difíceis. Jesus deixou o exemplo para ser seguido. Em segundo lugar, o exemplo foi seguido pela igreja primitiva. Logo nos primeiros dias, a oração era importante e buscada por todos. Atos capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: e unidos, todos estavam reunidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. Eu quero trazer nessa noite aqui que não era apenas a liderança, não era apenas os apóstolos, os discípulos que estavam reunidos, era toda a igreja que estava reunida em oração. Pastor Antônio Neto falou um negócio aqui nessa semana, e eu concordo com ele, que nós somos pagos para isso, pastor é pago para isso. Deus nos deu essa capacidade de viver no ministério, então nós temos que orar bem mais que os irmãos, isso é fato. E eu lembro quando John Spurgeon estava sentado assim no chafariz, e ele via as pessoas virem pegar água, e ele notou que tinha uma moça que veio várias vezes buscar água. E ele parou então e perguntou para aquela moça: e por que você vem várias vezes para buscar água? E ela falou para Spurgeon: é porque eu tiro água para várias casas. O Espírito Santo de Deus falou para ele naquele dia: você também precisa orar mais, porque você não tira água apenas para você, você tira água para muitas pessoas. Mas a Bíblia diz, queridos, que todos estavam reunidos. Não era apenas os discípulos, era uma multidão. Todos os crentes estavam ali. Era a coisa mais importante para a vida deles, era a oração. O culto de sexta-feira, como disse o pastor Antônio Neto, deveria ser o culto mais disputado em Betesda, aonde a gente se prostra para orar e clamar ao Senhor nosso Deus. Lendo um livro de um autor dos Estados Unidos, Benny Hinn, ele diz que certa feita ele estava em um país, e esse país estava atravessando um avivamento, e o irmão que ele estava na casa falou: a gente precisa passar na igreja para colocar o nosso nome lá na relação de oração. Ele falou: que loucura é essa? Negócio de colocar nome em relação de culto de oração? E foi lá e colocou o nome. E aí no outro dia eles acordaram 5 horas da manhã, falaram: bora! Ele falou: que loucura é essa? Com frio! E ele falou: bora, porque senão a gente só vai pegar um lugar assim lá no fundo. Quando eles chegaram, a igreja estava cheia. Culto de oração. Estava lendo um livro esses dias, não me lembro o país, mas esse país estava passando por um avivamento. Os cultos de festa, de aniversário, quase não ia ninguém. Mas os cultos de oração, você tinha que chegar cedo, porque senão você não encontrava lugar para ajoelhar. Deus precisa restaurar no meu coração, no teu coração, esse ardor pela oração, meu querido. Assim como a igreja primitiva era prioridade na vida daqueles cristãos, uma vida de oração, e todos estavam reunidos buscando a presença do Senhor. A oração não deve ser buscada apenas pela liderança da obra, mas por todos os que amam ao Senhor e a sua obra. Você quer ver Deus fazendo algo tremendo nesse lugar? Começa a orar. Começa a buscar a presença do Senhor. Começa a falar com Deus. Lembro-me de ler a história de 2 mulheres que foi ouvir um grande pregador, e o camarada era meio vazio do Espírito, e essas 2 mulheres falaram: vou orar por você, e começaram a orar. Deus batiza, 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 e Deus encheu ele do Espírito Santo.
Você está cansado de ver o pastor Isaac pregar sem tanta unção? Bota o joelhão lá no chão e começa a queimar aquele homem, meu pai. Derrama do Espírito Santo sobre ele. Manifesta o teu poder sobre a vida daquele cara. Meu irmão, nós podemos fazer a diferença em uma vida de oração. Se toda a igreja se unir para orar, milagres começarão a acontecer nesse lugar. Não espere chegar aqui e ver a coisa acontecer. Não espere o pastor Antônio Neto orar para Deus fazer. Comece a orar em casa e fala: Deus, eu vou para lá, porque eu quero ver o Senhor realizar. E as tuas orações, juntas com as orações da liderança, vai fazer com que essa igreja experimente o mover do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que a igreja primitiva permanece nesse ministério da oração. Para escolher um substituto para o lugar de Judas, a igreja orou. Apresenta-se José e Matias, e a igreja então ora a Deus, o Senhor conhece os corações, indica para nós qual é o cara que vai substituir Judas, e aí a sorte caiu sobre Matias. A Bíblia nos fala que quando eles foram escolher o corpo diaconal, a Bíblia diz que depois que escolheram aqueles irmãos, trouxeram os apóstolos e disseram assim: olha, vamos colocar as mãos, e a Bíblia diz que eles colocaram as mãos e oraram. E deixa eu te dizer um negócio nessa noite. Porque talvez você está dizendo: pastor, mas isso é função do pastor. Isso é função de quem está na frente para orar, para ter poder, para ter graça. Mas ali estavam aqueles diáconos que foram escolhidos para servir a mesa, que foram escolhidos para não deixar as viúvas passarem fome. Mas esses diáconos eram homens de oração. E a Bíblia nos fala que Estevão era cheio da sabedoria, do poder e da graça de Deus. Foi apedrejado. A Bíblia diz que Filipe desce então para Cesareia. E a Bíblia diz que aquele povo ouviu a palavra do Senhor. E sinais e milagres eram operados através daquele diácono, que era um homem de oração, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Querido, nós precisamos entender que a oração precisa ser algo de muita importância na nossa vida. Na realização de obras impossíveis ao homem, sem dúvida, havia oração. A Bíblia diz que Tabita morreu. E Tabita era uma discípula que vivia uma vida de intensa obra assistencial. Ela costurava, ela fazia benfeitorias para as viúvas, mas morreu. E chamaram Pedro. E aí Pedro chega, aquele desespero, né? O velório, e as viúvas chorando, e as pessoas mostrando a Pedro: olha, foi ela que fez para mim, esse vestido aqui foi ela que costurou para mim, e aquela comoção. E a Bíblia diz que Pedro mandou todo mundo sair. E ele entra no quarto, está lá, Tabita estirada na cama. Se fosse eu, irmão, prepara o caixão, e eu vou fazer o culto fúnebre, e nós vamos enterrar. Porque foi da vontade de Deus levar. E ainda dizer: ela hoje entrou na graça, na glória do Pai. Olá. Mas a Bíblia diz que Pedro mandou todo mundo sair. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou e orou. Se levanta, olha para aquele defunto e fala: Tabita, eu te ordeno, levanta. E a Bíblia diz que a vida voltou para aquela mulher. Mas quando eu leio isso, eu falo: Deus, o que está acontecendo? Ou aquela igreja tinha muito poder, ou aquela igreja era bem vista pelo Senhor. O que é que está acontecendo com a gente? Porque nós não temos poder para nada. A gente está, sabe, quando Deus cura qualquer coisinha, a gente fica na alegria. O nosso Deus tem milagres extraordinários para derramar sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite, mas Ele exige de nós uma vida de constante oração. Quando for preciso realizar milagres impossíveis, precisa ter vida de oração. Esta casta não sai a não ser por jejum e oração. Os discípulos passaram a noite toda tentando expulsar, sai nada. Aí Jesus chega e dá uma ordem, o cara sai. Autoridade, poder, e isso só vem através de vida de oração. A Bíblia diz que quando houve perseguição na igreja, houve oração. Herodes então entendeu que perseguir a igreja era agradável aos olhos dos judeus. Mandou matar Tiago, menor, irmão de João, filho de Zebedeu. Aí ele viu que estava agradando o povo, prendeu Pedro. Mas quando Pedro estava preso, tinha uma igreja que não se acovardou. E a liderança da igreja chega para João Marcos e fala: pergunta lá para a sua mãe se a gente pode fazer um culto de oração lá hoje à noite.
E aí Marcos fala: mamãe falou que pode. Aí a igreja vai para a casa de João Marcos. Pedro está preso, mas a igreja fazia oração incessante em favor da vida dele. E a Bíblia diz que Deus então envia um anjo com controle remoto, com chave da cadeia, e tira Pedro de lá, porque tinha uma igreja orando. E não tinha só a perseguição do Estado, tinha a perseguição também da classe espiritual de Israel, sacerdotal de Israel. Mas quanto mais perseguia, mais aquela igreja orava, e mais o povo se convertia, e mais milagres aconteciam. Um dia chamaram Pedro e João lá e deram uma surra neles, e eles saíram alegres. Eu nunca vi ninguém tomar surra e ficar alegre. Aí eles chegaram na igreja, contaram para os irmãos: nós apanhamos por causa do nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que eles começaram a orar. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e tremeu o lugar que eles estavam reunidos. Enquanto havia perseguição, havia oração. Amados, para a gente terminar, a obra missionária na igreja primitiva era movida por meio da oração. E a Bíblia diz que ali na igreja de Cesareia estavam reunidos, muito mestres, profetas, ao night da galera: Timóteo, Barnabé, Paulo, Níger. Só tinha os grandes. Mas a Bíblia diz que esses grandes não estavam debatendo uns com os outros, brigando por cargos. Não, a Bíblia diz que eles estavam orando, jejuando e servindo ao Senhor. Aí a Bíblia chega e fala: separa dois aí para mim, que eu tenho uma obra para eles fazerem. E a Bíblia diz que separaram Paulo e Barnabé, e orando enviaram-os para a missão. E nós conhecemos as missões, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, um homem que transtornou um continente inteiro com tanta dificuldade, mas começou através da oração. E eu estava parado hoje, meditando e orando. Falei: Deus, nós temos orado tão pouco por missões, porque a missões tem três, o tripé da missões é enviados, sustentados e oração. Tem gente que é comissionado para ir. Talvez você não é comissionado para ir. Aí você se junta com a igreja para enviar. Isso precisa, financeiro. Missionário não vive de amor, meu querido. Missionário vive de dinheiro. E eu estava lendo um negócio triste esse dia, que 85% dos missionários não tem nem o necessário para viver. E a gente está muito bem aqui. Mas tem uma coisa também que nós não estamos fazendo. Nós não estamos orando. Quando eu fiquei sabendo do alvo da nossa regional, 25 mil, eu falei: meu Deus do céu, isso é um absurdo, 25 mil de alvo de missões. Isso deveria ser por igreja, meu querido, porque tem muito missionário passando fome e necessidade para fazer a obra do Senhor, nosso Deus. Então a igreja precisa enviar, a igreja precisa pegar os comissionados e enviar, mas orar e manter esse camarada lá no ministério. A função da igreja, na igreja primitiva era assim. De vez em quando a igreja ficava sabendo: não, Paulo está passando necessidade, está passando frio, nudez. Uma igreja se organizava lá, a igreja da Macedônia mesmo, mandou uma oferta para Paulo. A igreja de Filipenses também mandava oferta para Paulo. A igreja de Corinto também mandava. Então as igrejas sustentavam não apenas com oração, mas com um sustento financeiro também. Meu querido, que Deus nos levante nesses últimos dias, para nós olharmos para os nossos missionários, homens e mulheres, que estão passando situações tão vexatórias por amor ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era comum a gente receber um calendáriozinho com o nome dos missionários para a gente orar. Até esse dia na minha Bíblia tinha um aqui, eram 3 missionários que a gente estava orando, e nós precisamos voltar a essa prática. A janela 10x40, que a gente orava: meu Deus, olha, está tendo perseguição ali, a gente orava, mas nós estamos perdendo esse foco missionário e não estamos sustentando os nossos missionários em oração. Mas que nessa noite Deus desperte o meu e o teu coração, para que nós possamos viver essa vida de oração. Apenas uma citação de Charles Spurgeon. Ele diz assim: a oração se tornou tão fundamental para mim quanto o ar que enche os meus pulmões
e o sangue que corre nas minhas veias. A oração se tornou para mim tão fundamental quanto o ar que eu respiro e o sangue que corre nas minhas veias. É por isso que certa feita ele chega em um lugar para testar o microfone e ele apenas lê um versículo. Ele não estava pregando, ele leu um versículo para testar o microfone. A pessoa que estava tratando da iluminação desce chorando e fala: eu quero aceitar o Evangelho. Aí você se pergunta: por que acontecia isso? Porque eram homens que passavam dias e dias em oração. Que Deus possa restaurar primeiramente o meu coração, restaurar o coração da igreja, para que nós possamos voltar a viver a prática da oração. Então nós experimentaremos coisas extraordinárias. Se coloque de pé, meu querido. Glória. Pai amado, Deus poderoso, nessa noite nós estamos diante de Ti. Nós sabemos e entendemos que a Tua palavra é a verdade. Sabemos que a Tua palavra ela é poderosa para verificar os nossos corações. Ela vai até o mais profundo do nosso ser nessa noite. Oh Deus, que o Senhor possa estar verificando agora as nossas almas. Talvez nós estamos tão decaídos na nossa vida de oração, tão entristecidos nessa carreira da oração. Talvez alguns estão, Senhor, desacreditados no poder da oração. Oraram tanto tempo e ainda não receberam, e talvez estão desistindo. Deus, talvez as questões da vida estão abafando, olha Deus, os momentos de oração. Talvez a correria da vida tenha roubado o momento de oração. Talvez as redes sociais, olha Deus, tenham nos deixado longe da oração. Mas nesta noite eu te peço, pelo poder que é no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, restaura o vigor nas nossas vidas nesta noite. Restaura a alegria da oração, Senhor. Oh Deus, assim como o meu Senhor Jesus, quanto mais a fama dele se aumentava, mais ele procurava lugares desertos para orar. Passava noites orando ao Pai. A igreja primitiva, mesmo com tantas dificuldades, sendo perseguida, olha Deus, era uma igreja que orava, que buscava, que enfrentava as forças das trevas e do estado através da oração. Deus, eu peço que nesta noite o Senhor possa tocar na minha vida, possa tocar na tua igreja neste lugar, e que o teu Espírito Santo possa desenvolver nesta noite em nós, Senhor, esse ardor por esta prática, Senhor, que há muitos já esqueceram, mas que nós sejamos reavivados pelo poder que é no nome de Jesus. Acende, Senhor, novamente essa chama em nós. Ah, Deus, que nós possamos voltar a estar contigo, a prática do primeiro amor, a oração, porque se nós nos juntarmos em oração persistente com a vida de santidade, o Senhor vai começar a fazer coisas extraordinárias. Por isso eu te peço em nome de Jesus, abençoa a tua igreja nesta noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amados. Que Deus possa restaurar nas nossas vidas o ardor por esse ministério de oração. Para sentar o pastor Antônio Neto. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Amém, amados? Parece que não há muito. Depois de uma mensagem maravilhosa dessa, eu sei que às vezes a gente se questiona com Deus algumas coisas. E eu quero dizer para o pastor Isaac, aproveitar que você está pregando essa noite sobre oração, para cada irmão que está aqui. Eu me preocupado justamente com a vida de oração de Bethesda. Eu me preocupo, porque toda a nossa solução está na oração. Está na oração. E por que não está acontecendo, pastor Isaac? Porque temos orado pouco. A verdade é só essa, não há outra coisa, Eusa. A oração é pouca, é pouquíssima, né? Se oramos uma hora, achamos que nós somos o cara. E por isso que está demorando as coisas acontecerem em Bethesda. Mas tem uma igreja que ora neste lugar. Se você vier aqui nas quarta-feiras, você vai ver que temos intercessores em Bethesda. Tem irmãos que oram e tem intercessores. E eu não sei se o pastor Isaac estava me ouvindo orar hoje. Eu estava pedindo a Deus para levantar muitos intercessores. Não apenas pessoas que oram, mas intercessores. Eu quero cantar um cântico antes da gente fazer uma oração por milagres.
Me permita contar 3 sonhos que eu tive esses dias. 3 não, 2. A semana passada eu sonhei que eu estava sentado numa grama com o pastor Flávio e o pastor Nereu. Eu tinha a impressão que o pastor Roberto também estava. Era uma grama, era um sítio. E eu saí caminhando com o pastor Nereu e o pastor Flávio. Não via Roberto. Mas eu esqueci a chave do carro. Eu voltei para buscar a chave do carro. O Flávio falou: não, deixa lá. Eu falei: não, eu vou voltar lá para buscar a chave do carro. E eles estavam caminhando, tinha uma curva. Aí eles cobriram naquela curva. Eu corri para encontrá-los. Tinha 2 estradas que eram na mesma direção. Então, quando eu vi pastor Flávio e Nereu, eu já não vi Roberto. Eles estavam correndo de volta, porque havia uma vaca muito brava enrabando os 2. E tinha uma árvore. E eu lembro que alguém gritou assim, eu não sei se fui eu sei que só eu ouvi a voz: vamos correr para a árvore. E eu acordei. Toda vez que eu sonho com um boi, um cachorro nos enrabando, cobra, é luta. Liguei até para Flávio, contei para ele, falei: vamos orar. Domingo para segunda, eu acordei em angústia. Eu estava indo numa estrada e para mim eu estava indo para o sítio, só que eu estava indo a pé. Irmãos, quando eu me deparei, eu estava em um abismo. Eu nunca vi um lugar tão alto. Mas não era só um abismo aqui, o lugar era tão estreito onde eu estava que eu não podia me virar. Eu sentei tremendo, eu estava com tanto medo que eu sentei e comecei a andar para trás, e com medo daquele barranco cair. Vaca, abismo. Hoje, quando eu estou aqui orando, a irmã Arlete chega perto de mim e falou assim: olha, tive um sonho contigo essa noite, que você tinha enchido a cara, você tinha bebido. E eu mais Kelly fomos na sua casa falar: pastor, como foi lá me consolar? Então Satanás está armando alguma coisa. Satanás está armando alguma coisa. Mas eu não vou cair nesse abismo. Essa vaca que está querendo nos enrabar vai cair por terra. E eu falei para a Arlete que Deus transformasse essa pinga em vinho lá do céu. Eu quero me embriagar com ele. Ore por mim. Eu só estou lhe pedindo aqui só isso: ore por mim, porque eu creio que Deus fala. Creio que a gente está precisando orar muito mais. Creio que Deus precisa incomodar a liderança de Bethesda para orar muito mais, inclusive eu, para que Deus opere milagre neste lugar. Vamos ficar de pé. Sou maior. Me ajuda aqui, Ministério do Louvor. Dá um tomzinho mesmo. Uri cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas ele está aqui nessa noite. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se amar a mensagem
nesta noite. O Deus do já está aqui nesta noite. E a vez chamado, o Senhor está ali, está aqui nesta noite. Esse Deus que saía às escondidas, às madrugadas para orar, está aqui nesta noite. E a igreja do Senhor está aqui nesta noite. E os meus intercessores estão aqui nesta noite. E os homens e mulheres que oram estão aqui nesta noite, implorando milagre, implorando sinais, implorando cura, implorando o impossível, Pai. Não a nós, não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória. Glorifica o teu nome nessa noite, glorifica o teu nome neste lugar. O teu servo que chegou com uma enfermidade, esta mulher que veio com uma doença, toca agora, Senhor, opera os teus milagres, opera os teus sinais, permita sair virtude nesta noite da tua parte para este lugar. Haja cura, haja sinais e prodígios. Toca aí na coluna, toca no coração, toca na audição, toca em Zozó naquela renite, toca em Josiane ali na tua serva, aquela enfermidade. Deus de milagres, Deus do impossível, Deus de agora, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus que está passeando nesta noite neste lugar. Nós estamos confiados no teu nome, nós estamos confiados nas tuas promessas. Faz, Senhor, traga cura, Senhor. Problemas da audição, insônia, perturbações na alma, caia por terra agora. Toda perturbação no casamento, nós que entregamos a Ti agora a família, nós rogamos a Ti agora pela família, nós rogamos a Ti agora pelo casamento, nós rogamos a Ti pelos problemas deste casamento, espírito de adultério, espírito de pornografia, espírito de sensualidade, todo espírito que esteja atacando esse casamento, rebeldia, nós repreendemos nessa noite, espírito de Zé Pilintra, nós anulamos você agora em nome de Jesus. Há poder no teu sangue, há poder no teu sangue. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja intercede, passeia agora. Enquanto a igreja clama, vai nos casamentos. O teu servo que está em casa, esta igreja que está aí do outro lado, levanta esta noiva, Pai. Faz coisas tremendas neste lugar. Continua descendo nesta casa. E quando esta igreja cantar, e quando esta igreja orar, e quando a palavra for ministrada, que este lugar possa tremer. Faz tremer, Deus, nós clamamos a Ti. Muito obrigado, Senhor, que somos eternamente agradecidos. Abençoa os missionários. Temos orado poucos por eles. Olha para aqueles que estão nos campos, olha para aqueles que estão em outros países, olha para aqueles que estão com uma necessidade básica hoje, de um arroz, de um feijão, de uma carne. Não é um carro, não é um celular, não é uma roupa de grife. Eles estão necessitando às vezes de uma sandália, de um sapato dele já está furado, enquanto nós estamos vivendo regaladamente em casa. Desperta o nosso coração nesta noite. Faz arder, faz arder, faz arder, Pai. Guarda a tua igreja quando sair para trabalhar. Guarda o teu povo quando sair para o mercado. Guarda o teu povo, Senhor, quando ir à padaria. Eu sei que é uma pandemia, mas existe um Deus maior do que a pandemia. Eu sei quantos servos do Senhor já partiram, e eu sei que estavam registrados ali que eles iam partir em 2020. E nós queremos te pedir: restaura a nossa fé no Senhor, restaura a nossa confiança no Senhor, restaura a nossa esperança na vida eterna. Restaura a Betesda. Vem sexta-feira neste lugar, manifesta a tua glória no louvor, na palavra. Vem domingo pela manhã, vem domingo à noite, até o solar da última trombeta esteja presente neste lugar. Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, queridos. Irmãos, permanecemos na oração, no clamor. Ontem o pastor Josué da Paz estava falando da dificuldade, da luta que está a igreja em geral, né? E ele chegou até dizer que a igreja não voltará, ele acha que não voltará a ser como era. Eu espero que tenhamos um tempo aí mais à frente que volte a ser como era, eu espero, né? Essa semana um jovem de 17 anos tirou a sua vida nessa cidade.
e tem muitas pessoas em depressões e angústias, né? E nós somos a resposta para essa terra, irmãos. Nós somos, né? Então se levante na oração, na busca, para que Deus possa operar, continuar realizando, né? Tem irmãos nossos que precisam de uma fé restaurada. Josué foi visitar uma pessoa que não é nem da igreja dele. O cara está indo para o trabalho. Foi, pastor Isaac? Está indo para o trabalho, mas para a igreja não. Trabalhar eu vou, mas na igreja não. Que Deus restaure a igreja. Temos orado pela sua vida, viu? Temos orado para Deus te guardar. Que Deus lhe livre desse vírus. Eu tenho orado muito. Creia nisso, Deus pode lhe guardar. Não estou dizendo aqui que Deus não vai permitir ninguém pegar. Não estou dizendo aqui que não vai morrer. Não, estou dizendo que estamos orando por você. E eu creio em Deus que pode fazer todas as coisas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos fazer umas mudanças aqui nos bancos. Estamos planejando como mudar os bancos. Colocar umas cadeiras para onde 2, 3 pessoas podem sentar. Porque a gente precisa se preocupar com o número de irmãos que vem à igreja. Não venha só na quarta-feira, depois não venha na sexta, não. Eu sei que tem um grupo aqui em Bethesda, em torno de umas 60 a 70 pessoas, que é crente de quarta, de sexta, de domingo de manhã e domingo à noite. Não para não. Para que esse fogo incendeie o restante da igreja. Aí você ora por mim, para que Deus me guarde da vaca, do abismo e da cachaça. Eu sei que essa cachaça não tem nada a ver, porque eu detesto cachaça, eu nunca bebi. Eu sei que é investida de Satanás. Aí Deus vai derramar da graça e dar unção dele neste lugar. Com um grande abraço, só de longe, sem acúmulos na porta, até sexta-feira, em nome de Jesus.